Os Levíticos, capítulo de número 21. Nós vamos ler aí a partir do versículo de número 17. Do 17 ao 24. Capítulo 21. Do 17 ao 24. Aí ficou melhor. Amém? Levítico, do 17 ao 24. Vamos ler a partir do 16. Amém? Todos encontraram? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Amém? Queridos, no domingo eu falei aqui a respeito de doenças, das doenças físicas, das doenças da alma e das doenças espirituais. E uma das coisas que nós temos visto muitas pessoas doentes. Nós vimos aí o Yuri, nós vimos aí a Daiane, o pastor Eduardo já faz 15 dias que não está bem, que está passando mal, todos os dias tem ido ao hospital. E, enfim, não somente aqui em nosso meio, mas uma das coisas que nós temos visto, muitas pessoas enfermas. E eu estava conversando com o pastor Eduardo a semana passada, ele estava me falando daquilo que ele está passando, dos problemas, das dificuldades ali que ele tem enfrentado. E ele falou algo para mim muito interessante. Ele falou, estou doente fisicamente, mas o meu espírito está forte, o meu espírito está buscando a presença do Senhor. E o Senhor já havia colocado algumas coisas no meu coração, falando a respeito justamente de doença, o quanto é ruim você estar doente, o quanto é ruim você servir a Deus doente, isso é terrível. E eu estava me lembrando, pode até baixar um pouquinho aí, Yuri, acho que está muito alto. Eu estava até esses dias me lembrando de quando eu fiz a cirurgia, e eu me lembrei das dificuldades que eu tinha, e eram grandes as dificuldades, e eu estava me sentindo como se tudo para mim fosse acabar ali. Então a doença, querido, você enfrentar uma doença, você enfrentar uma enfermidade, é algo terrível na vida de qualquer um. E eu creio que na vida do servo de Deus é pior ainda, porque as pessoas, o que nós entendemos quando nós olhamos para a palavra de Deus? Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas feridas nós somos sarados. Mas como eu estava dizendo, a pior doença não é a doença física, mas a doença espiritual. E a doença espiritual, ela deve ser tratada, porque se você não for tratado, você vai morrer também.
E o pior de tudo, você vai morrer espiritualmente. E a morte espiritual, ela significa separação de Deus. Significa você ser separado de Deus por toda a eternidade. E é incrível que às vezes nós ficamos imaginando, mas é possível nós morrermos sendo crentes, servos de Deus, morrermos espiritualmente? Sim, é possível. E eu tenho visto muito isso. E eu tenho visto muitas pessoas espiritualmente morrerem dentro da igreja. Isso é que é o pior de tudo. Então esse texto aqui de Levítico, ele fala de como deve ser a vida de um sacerdote. E a palavra do Senhor, ela diz no Novo Testamento que todos nós somos sacerdotes. Todos nós hoje, na nova aliança, somos sacerdotes, prestamos cultos a Deus. Então, não é que hoje nós vemos tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, pessoas que elas são cegas espiritualmente. Nós vemos pessoas dentro da igreja aleijados espiritualmente. Esse texto onde ele fala aqui, que não haja cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. E ele fala também do testículo quebrado, de alguém que não frutifica, alguém que não é fértil. Então, no reino de Deus, o Senhor nos chamou para sermos férteis. Por isso que o Senhor, ele disse, ide, fazei discípulos, está falando para você frutificar. Nós precisamos frutificar. E se nós não frutificamos, há uma esterilidade na nossa vida. E essa esterilidade, ela precisa ser tirada. Ela precisa ser arrancada da nossa vida. Mas como é que nós fazemos? Nós precisamos ser curados. E eu quero, nesta noite, falar justamente a respeito disso. Eu quero continuar falando aqui sobre a enfermidade, mas eu quero falar da doença espiritual na vida do líder. O que pode acontecer com a vida de um líder? Então aqui está dizendo que o homem, ele colocou aqui o Senhor colocou aqui vários critérios para a vida do sacerdote. Então nós podemos resumir tudo isso dizendo que uma pessoa doente, ela não tem como realizar a obra de Deus. Espiritualmente, eu não estou falando física, mas estou falando de uma doença espiritual. E um doente espiritual, ele não vai conseguir realizar a obra de Deus com perfeição. Ele vai ficar deficiente em alguma coisa. Eu tenho conseguido, graças a Deus, porque além da doença, além das dificuldades, eu tenho procurado estar de pé, me levantar a cada vez mais, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, e eu tenho me recuperado, e até mesmo porque a minha esposa, ela tem me ajudado muito em relação a isso. Mas quando nós falamos a respeito de ser um líder, o que Deus ele espera de um líder? Que seja alguém curado, alguém sarado, e principalmente de um líder que tenha intimidade com ele. Por quê? A doença espiritual, ela tem uma causa. E a causa da doença espiritual na vida do homem é a falta de intimidade com ele. E abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo de número 2, do 1 ao 14. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, perdão. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Bom, primeiro nós precisamos entender que o desejo de Deus é que nós sejamos curados, que nós tenhamos a salvação. Todo homem na face da terra, não existe ninguém, o pior pecador que você imaginar, Deus quer que ele seja salvo. Deus, ele não quer que ninguém seja condenado.
E uma das coisas principais, quando nós falamos a respeito de doenças espirituais, como eu disse, ela pode nos levar à morte. E a doença espiritual, ela tem, como eu disse, a causa é a falta de intimidade com Deus. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 2. Apocalipse 2, versículo de número 2, diz assim: todos encontraram? Amém? Eu sei as tuas obras e o seu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Queridos, primeiro, nós precisamos entender 2 pontos aqui dessa palavra. Aqui o Senhor está falando para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. E aqui ele está falando: se você não se arrepender, eu virei a ti e removerei de ti o castiçal. O que é o castiçal? A igreja. Nós poderíamos dizer a célula. Nós poderíamos dizer o líder de célula. Porque pastorear aquele é você cuidar de pessoas. Então, quando você está cuidando de pessoas, você está exercendo o ministério pastoral. E aqui ele está falando: olha, eu sei que as tuas obras e o teu trabalho. Então aqui ele está falando de uma pessoa que trabalha para o Senhor. Aqui ele está falando de uma pessoa que, se você for olhar aqui, ele foi excelente no seu trabalho ao Senhor, no seu zelo por aquilo que ele estava realizando ao Senhor. Se você começar a ler, você vai ver que ele foi zeloso. Ele testou as pessoas que se diziam apóstolos e o achaste mentirosos. E ali ele está dizendo, falou: você sofreu, você teve paciência. Então aqui Jesus ele está falando de alguém que trabalha para o Senhor, de alguém que, sabe, aquele cara fiel, que faz tudo certinho, faz tudo bonitinho. Ou seja, uma pessoa que fazia de tudo para Deus. Porém, ele diz aqui: porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui ele está dizendo qual era o amor, o que aquele homem estava fazendo. Tudo certinho, mas tinha uma coisa errada, que era o principal de tudo. Ele havia abandonado ao Senhor. É possível eu abandonar o Senhor estando na igreja, trabalhando para o Senhor, realizando a obra, realizando o serviço pastoral? Sim, é possível, porque nós vemos isso daqui. Ele está dizendo: olha, você, cara, é top, é 10. Você fez tudo certinho, é uma pessoa que chega no horário, é uma pessoa que mantém a sua célula em ordem, tudo bem organizado, trabalha, você, olha, é excelente, evangeliza, multiplica a célula, você é algo, né, de se dizer assim, de colocar inveja em outras pessoas. Porém, esta pessoa, este pastor, esse líder, ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele havia perdido o primeiro amor. Queridos, lá em Mateus, olha só para você ver o outro texto também, que eu quero ler com os irmãos, de alguém que fazia isso. Olha só, Mateus, olha só, Mateus capítulo de número 7, um outro texto aqui também de alguém que fazia a obra de maneira sobrenatural. Mateus 7, 22, olha só o que diz esse texto: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outro que trabalhava, realizava a obra do Senhor, expulsava demônios. Um homem que fazia tudo certinho, profetizava no nome do Senhor, expulsava demônios, fazia sinais, maravilhas, mas não tinha intimidade com o Senhor. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender em relação à obra de Deus é que o Senhor ele deseja de mim e de você não é serviço, não é o teu serviço. O Senhor ele não deseja que você seja uma pessoa top, ele não deseja isso, ele deseja ter intimidade com você. Ele deseja ser alguém íntimo. Você já imaginou? Você trabalha, eu chego aqui, eu faço e aconteço, e eu estudo, sou uma pessoa conhecedora da Bíblia, conheço profundamente a Bíblia, mas não tenho intimidade com Deus. Quando chegar naquele dia, o Senhor ele vai falar: olha, esquece, não, o que você fez não serve, o que você fez em meu nome não serve. Então, o que Deus ele espera do líder é que o líder tenha intimidade com ele. Quando eu listei aquelas doenças mostram que uma pessoa doente, aqueles defeitos como uma pessoa doente, ela não pode estar na presença de Deus, ela não pode habitar na presença de Deus. Deus ele não deseja que você esteja doente realizando a obra dele. Não é uma doença física, volto a dizer aqui, mas sim uma doença espiritual. E a doença espiritual, ela nos impede de ter intimidade com Deus, ela nos impede de estar na presença do Senhor. E aqui o Senhor ele está falando para alguém que estava na casa dele. E eu tenho visto muitos, querido, muitos dentro da igreja, que fazem a obra que você pode tirar o chapéu para ele, fazem a obra de uma maneira sobrenatural, mas quando se vai falar de intimidade com Deus, essa pessoa não tem. Eu estava aqui ontem orando pela manhã, e quando eu estava orando um determinado assunto, falando com Deus um determinado assunto, o Senhor falou assim para mim: você não precisa pedir aquilo que eu já te dei. E aí depois eu fui para casa, eu estava ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, e eu ouvi novamente a mesma coisa. O Senhor falou através ali daquela pregação: você não precisa pedir aquilo que eu já te dei. E quando foi à noite, o Senhor falou novamente comigo a mesma palavra: você não precisa pedir aquilo que eu já te dei. Falei: tá bom, Senhor, eu entendi, não vou pedir mais, não vou pedir mais. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender, e eu tenho percebido, que nós temos sido negligentes na nossa intimidade com Deus. Nós precisamos ser mais íntimos dele, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. E como é que nós buscamos a intimidade com ele? Através da oração. Se nós não entrarmos na presença do Senhor, nós vamos fazer o quê? Deixar de conhecer aquele que nos dá vida. A vida, querida, ela não está na obra. Tem pessoas, tudo isso aqui é bonito, tudo isso aqui, o que precisa para a gente fazer isso aqui? Qualquer um pode chegar aqui e falar: ó, pastor, excelente trabalho. Não tem nada disso. O excelente trabalho, olha só o que você fez, tal. Não é excelente trabalho é a oração, é a intimidade com Deus, é aquele momento que você passa com o Senhor. Isso sim tem valor diante de Deus. E quando nós falamos a respeito de você ser uma pessoa doente espiritualmente, a primeira coisa que se perde é a intimidade com o Senhor. A igreja de Éfeso, se você olhar, vamos dar uma olhadinha aqui, lá em Atos, deixa eu pegar o texto aqui, Atos 19, vamos dar uma olhada como é que era a igreja de Éfeso, a qual o Senhor está lá se referindo no Apocalipse. Atos 19, versículo de número 11 a 20, Atos 19, do 11 a 20,
E olha só que coisa tremenda. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Essa aqui era a igreja de Éfeso, a qual o Senhor estava repreendendo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus eram engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de pratas. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha que igreja tremenda, querido. Olha que igreja sobrenatural. Olha só que poder, o poder de Deus era manifesto, porque eles tinham o primeiro amor. Eles tinham intimidade com Deus. Mas quando nós chegamos lá em Apocalipse, nós vemos o Senhor Jesus repreendendo aquela igreja severamente, porque eles tinham abandonado o primeiro amor. Aí eles haviam abandonado aquele ardor, aquela paixão, aquele fogo pela presença do Senhor. E o que aconteceu lá em Apocalipse? O Senhor Jesus disse: olha, arrepende-te. A volta à prática das primeiras obras, que era o amor, que era amar a Deus acima de tudo, porque senão virei contra ti e tirarei de você o teu castiçal. Olha que coisa terrível. Já imaginou? Você trabalha, você luta lá pela sua célula, faz tudo bonitinho, mas você chega diante de Deus e Deus diz: não é dessa forma, não é dessa maneira que eu quero que você seja. Agora, para termos uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, como estava dizendo aqui. E como é esse relacionamento? Como deve ser esse relacionamento? Vamos lá, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 9. Olha só, Mateus 6, 9. Aleluia. Mateus 6, 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Olha só, como é o seu relacionamento com o seu pai? Estou falando aqui do pai físico. É um relacionamento, tem que ser um relacionamento de intimidade com seu pai. Você imagine, você estar na casa de alguém e não ter intimidade com esse alguém. Você imagine, eu não consigo entrar na casa de ninguém que eu não tenho intimidade. Eu não consigo, eu posso até fazer um trabalho, eu posso fazer um trabalho para essa pessoa, mas a intimidade é diferente. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui o que o Senhor está dizendo? Falou: olha, você precisa ter intimidade com Ele e santificar o nome dEle. O que é santificar? É você louvar, é você glorificar, é você exaltar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que elas pensam que intimidade com Deus é você pedir.
não preciso de uma casa, preciso de um carro, preciso que a minha célula cresça, precisa acontecer isso. Não, ter intimidade com Deus é você ter um tempo de adoração, é você ter um tempo de louvor a Ele, é adorar Ele por aquilo que Ele é. Pedir vai ser a última coisa que a gente faz, eu pelo menos faço isso. A minha petição, a minha oração de petição é a última coisa que eu faço. Eu não entro na presença do Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Pai, me dá isso, me dá aquilo. Não pode ser assim. Tem que ser uma vida de intimidade, uma vida onde Ele fala com você, aonde você fala, mas Ele também te responde. Ele também te responde. Eu estou lendo um livro muito bom, e eu vou passar para vocês. Eu até encontrei ele em PDF, ganhei esse livro do Antônio Carlos, Igrejas que Oram. Tremendo esse livro. Eu tenho ele em PDF e posso passar para vocês. Eu aconselho vocês a lerem esse livro. Ele é muito bom. Ele fala justamente a respeito da oração. E ele fala que a oração, ela precisa ser uma oração de intimidade com Deus. O Senhor, Ele quer que você ore para você se relacionar com Ele. A petição é a última coisa que nós vamos fazer. Nós precisamos, a palavra de Deus, ela diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E muitas vezes nós também não recebemos, porque também não pedimos. Então muitas pessoas, elas enfrentam lutas, enfrentam dificuldades, mas o que acontece é justamente uma falta de intimidade com Deus. Aprender a ouvir a voz do Senhor, deixar Ele ser Ele curar o teu coração, deixar Ele curar a tua vida. Nós precisamos, queridos, ser curados, porque nós não entramos na presença do Senhor se nós estivermos espiritualmente doentes, e nós só podemos ser curados se nós formos até o Senhor. E você não vai conseguir a cura, obter a cura, através de alguém orar por você, de você pedir para o seu líder de célula, de você chegar em mim e falar: pastor, ora por mim para me ser curado espiritualmente. Eu posso. O Senhor Jesus, Ele veio para curar todo tipo de enfermidade, todo tipo. Não existe enfermidade para o Senhor, na presença do Senhor, mas a verdadeira enfermidade, que quem vai tirar de você é o Senhor, é você e Ele na presença dEle, e aí você vai ser uma pessoa curada. Como eu disse aqui, mas o que impede o crente de ter intimidade com Deus? A falta, ou seja, de prática da oração. A falta de prática da oração, ela impede você de ter intimidade com Deus. E já avisando vocês, amanhã às 8 horas, os líderes, amém? Eu não vou dizer aqui, pastor, vai ser obrigado, não. Mas amanhã, toda quinta-feira, que possível, que nós não tivermos evento, às 8 horas, eu vou convocar vocês, os líderes, para nós estarmos aqui orando. Nós vamos passar por um período de oração. Se você tinha marcado alguma coisa, saiba que a melhor coisa que você faz é estar na presença do Senhor. Então amanhã às 8 horas, os líderes, amém, nós precisamos orar, eu tenho ficado muito preocupado. Oi? Amanhã é quinta-feira, amanhã não, né? Isso, amanhã é a célula. Na quinta-feira eu tenho ficado muito preocupado, justamente com a vida de oração. Eu não tenho visto alguns líderes orando, tendo intimidade com Deus. Queridos, nós ganhamos o livro do Luciano Subirá, onde ele fala justamente isso, sobre santidade. E ele fala que a coisa mais importante para Deus é você ser, não você fazer. Não é você ser alguma coisa, não é você ser um líder, não é você ser um pastor, não é você ser um músico. A coisa mais, não é você fazer, praticando, mas você ser alguém que tenha intimidade com Deus. Isso é o mais importante na vida de um líder. Não é você ir lá fazer, chegar aqui e cantar maravilhosamente, tocar maravilhosamente, limpar bem a igreja, cuidar de todo mundo, ser uma pessoa excelente. Não, é você ser uma pessoa de intimidade com Deus. Você sabe por quê? A intimidade com Deus, ela abate a ira. Você quer ver uma pessoa, simplesmente isso, o dia que você for ver uma pessoa muito irada,
você pergunta para ela, como é que está a sua vida de oração? Você está orando? Você já vai saber por que ela é dada daquele jeito. Se você ver uma pessoa desesperada, meu Deus do céu, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, você vai ver que é uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela diz que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos aprender a descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, quais são os inimigos da oração? Eu listei aqui alguns inimigos da oração. Então vamos lá. Cansaço. O cansaço, ele é um inimigo da oração. A pessoa trabalha, a pessoa luta, a pessoa tem lá o dia a dia dela, mas daí ela chega em casa cansada. Preciso descansar. Distração, pessoa que se distrai com tudo, né? Intranquilidade interior, pessoa que ela fica inquieta, pressa. Vou orar. Quanto tempo eu tenho para orar? 10 minutos? Meu Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Glória a Deus, aleluia. E fim de papo, acabou, tchau, fui. E uma coisa também, querido, qual é o outro inimigo? Desânimo. Quantas pessoas desanimadas existem? O desânimo é uma arma que Satanás ele usa, e ela paralisa muitas pessoas na hora de orar. O desânimo, a pessoa começa, meu Deus, eu não consigo. O que significa desânimo? Desânimo é não olhar longe o suficiente. Você precisa olhar longe. Você precisa orar. Quando você for orar pela sua célula, você precisa orar, olhar lá para frente, ver a sua célula cheia, ver a sua célula multiplicando. Quando você vai orar pelo trabalho, você precisa enxergar lá na frente. Você não pode, se você for olhar, querido, se você for olhar para você, aquilo que está à sua volta, você vai desanimar. Você vai desanimar. Então como é que eu faço para abater o desânimo? Olha para frente, olha longe, olha, quando a minha célula multiplicar, quando tiver 10 células, eu vou ser um líder, eu vou supervisionar a célula, eu vou trabalhar pelo crescimento dos meus discípulos, eu quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero que a minha família cresça, os meus filhos cresçam, eu quero crescer. Você precisa olhar longe, e quando você olha longe, você tem esse ânimo e consegue vencer. Olha só o que diz lá 2 Coríntios 4, versículo de número 8. Olha só o que o apóstolo Paulo dizia: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Porque ele orava, Paulo ele orava. Isaías diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, dizei os desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem e vos salvará. Querido, nós precisamos olhar para frente. Se você for olhar, você vai desanimar. Quando tem muitas pessoas que vão orar, ficam olhando na dívida. Tem pessoas que vão orar, ficam olhando nas dificuldades. Você não pode. Se você for olhar para as suas dificuldades, você vai desanimar. Queridos, eu espero e desejo que ninguém passe por aquilo que eu passei. Você imagine, a Daiane estava falando, ai meu Deus, eu cortei aqui a barriga, eu vim no carro e fiquei imaginando você com o peito aberto. Eu falei, pois é, não foi? Você imagine. Eu vou dizer para você, se você perguntar, você teve medo? Tive medo, claro que eu tive medo, sou humano. Queridos, mas o que eu olhava? Em alguns momentos eu confesso para você que eu não conseguia enxergar nada, mas eu sabia aquilo que a palavra de Deus ela diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores fará. Eu falava para o Senhor, nos poucos momentos que eu tinha de oração, quando eu não podia ainda nem falar direito, os poucos momentos que eu tinha de oração, a minha oração era: o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades.
O Senhor levou sobre si todas as minhas dores, as minhas angústias, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui sarado. Querido, você precisa olhar lá na frente. Eu olhava, eu queria ver essa igreja cheia, eu queria ver essa igreja crescendo, eu quero, esse é o meu desejo. Se eu for olhar para a minha condição humana, eu vou desanimar. Você imagine quando, a última vez que eu fui no médico, eu recebi aquele diagnóstico, que quando eu infartei, eu estava com 20%, e depois eu recebo um diagnóstico que eu estava com 15% só. Eu falei, meu Deus, né? Diminuiu o negócio, o que vai ser daqui para frente? Mas o Senhor é aquele que está no controle de tudo, e aí o médico decidiu colocar o stent, aonde que eu melhorei. Se você falar, pastor, você está 100%, não estou. Eu tenho dias, a semana passada a minha pressão foi a 8/4, só para que vocês tenham uma ideia, eu dormi a noite toda, aí eu vim para cá, orei, aí eu cheguei em casa, comecei a passar mal, dormi, acordei 1h da tarde, eu disse, a pressão, ela caiu, ela despencou. Mesmo assim, querido, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar lá na frente. Nós não podemos ficar olhando no nosso mundo e achando que o que vai ser agora. Nós temos um Deus poderoso. Eu estava ouvindo uma pequena palavra do Luciano Subirá, onde ele fala sobre como você se enxerga, e ele estava falando ali dos espias, que chegaram ali na terra, espiaram a terra, aí quando eles voltaram com o relatório, olha, nós aos olhos deles, nós parecíamos gafanhotos. Aí o Luciano Subirá falou, eu não acredito que eles deviam ter conversado com os moradores daquela terra, porque se eles tivessem conversado com os moradores daquela terra, eles teriam sido mortos. Então como é que eles se falaram aos olhos deles, nós éramos como os gafanhotos? Não, foi eles que se imaginaram assim, foi eles que se imaginaram pequenos, e por causa disso eles não entraram na terra prometida. Então como é que você se enxerga? Você tem que se enxergar, meu querido, como um homem que tem alguém acima de você que é poderoso. Por isso que se diz todo poderoso, ou seja, todo poder pertence a Deus. Jesus disse, todo poder me é dado, todo poder. Não existe poder na mão do diabo, não existe nada na mão do diabo. O poder, ele está nas mãos do Senhor Jesus. Em Apocalipse o Senhor está dizendo, eu tenho as chaves da vida e da morte, a chave do Hades, a chave do inferno, está na mão do Senhor. O Satanás, ele não tem poder contra a tua vida, mas se você continuar olhando, se você continuar se imaginando alguém que não pode, você não vai poder, porque você menospreza até o poder de Deus. Nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, nós temos um Deus que pode nos transformar, nós temos um Deus que pode nos fazer ir muito longe. Olhar para frente é o trabalho nosso, é a obrigação nossa, enxergar e entender que nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, nos curar, nos sarar, nos restaurar e nos dar uma vida digna. O Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu pergunto para você, como está a sua vida hoje? Você está vivendo essa vida abundante, ou você está vivendo uma vida aonde você tem que ficar preocupado todos os dias com todas as coisas? Não pode. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos enxergar e entender que nós temos um Deus que cuida de nós. O sexto inimigo, indolência. Querido, a indolência é uma arma maliciosa que Satanás usará contra aqueles que querem tornar-se pessoas de oração. Olha só, Satanás é uma arma que ele vai usar contra essas pessoas. É a arma da carne, da impotência, ou seja, você se sente impotente, você não se sente capaz, querido. Você precisa entender quem você é em Cristo. Eu gostei, eu vou usar aqui algo que aconteceu conosco esses dias. Nós saímos da chácara lá de Santa Isabel e fomos para a casa da minha cunhada,
lá em Santos, na Praia Grande, e a Cícera e o Luiz foram junto com a gente. E quando foi no sábado, nós falamos, vamos embora, né? Nós vamos sair mais cedo, porque nós temos compromisso. Ela falou, não, fica. Falou, não, nós vamos embora. E eu gostei da atitude da Cícera, que ela falou assim, eu também vou, porque amanhã é minha equipe. Aí ela havia ganhado um dia lá que a minha cunhada deu para ela poderia ter ficado lá, ou descansar, mas ela entendeu que ela tinha um compromisso. Ela entendeu e ela veio, né? Ela brincou, o filhinho dela brincou, mas quando ela viu o compromisso dela, ela falou, eu vou porque eu tenho um compromisso. Só para que você tenha uma ideia, sabe o que aconteceu com a minha cunhada? A minha cunhada deixou para vir embora no domingo, pegou um trânsito terrível e não conseguiu chegar na igreja. Olha só o que o servo de Deus, ele precisa entender que a intimidade dele com Deus não é só simplesmente trabalhar, é trabalhar, mas entender aquilo que Deus já fez na vida dele. Ela poderia ter olhado e falar, Deus me deu, né? Eu posso aproveitar aqui. É Deus que deu, é bênção. Mas às vezes a bênção pode se tornar uma armadilha de Satanás na nossa vida. Então, nós não podemos achar que somos impotentes. Tu ajoelhas, quer orar, mas não sai nada, não sai nenhuma palavra. Tem pessoas que ela ajoelha, tem até o desejo de orar, mas não sai palavra. Ora 2 minutos, já parece que acabou. Querido, você precisa insistir, perseverar na oração. E por sétimo, lá em Isaías, capítulo número 1, versículo 15, está escrito assim, por isso, quando estendeis a vossa mão, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Uma coisa, querido, que impede terrivelmente a nossa oração e traz uma doença espiritual, é o pecado. O pecado, ele nos impede de aproximar de Deus. O pecado, ele impede você de se achegar a Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele está dizendo, perdoa as nossas dívidas. Aqui está falando, você está fazendo uma oração de confissão, você está dizendo para o Senhor, Senhor, me perdoa. Mas depois também está escrito, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitas pessoas, elas até têm o desejo de orar, pede perdão, mas cai na tentação de achar que uma oraçãozinha simples está ótima, que uma vida simples, alguns minutos de oração por dia está ótimo. Não, querido, a oração é para que você tenha um relacionamento com Deus. E muitas pessoas pensam assim, pastor, tudo bem, mas eu preciso ser uma pessoa santa, sim. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor veio ter filhos semelhante a Ele. E o que Deus, Ele é? Santo. Você também precisa ser santo. O que é ser santo? Uma pessoa separada do mundo, separada das coisas do mundo. Tem muitas pessoas que elas pensam, por estar na igreja, elas podem ir dar uma voltinha no mundo de vez em quando, ir para uma balada, tomar uma bebidinha, fazer alguma coisinha assim, e está tudo bem. Não, querido. O Senhor, Ele deseja santidade. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 15. Vamos lá, Provérbios, capítulo de número 15. Versículo de número 8. Em algumas versões diz a oração, mas olha só o que diz aqui. O sacrifício, em algumas versões diz, a oração dos ímpios é abominável ao Senhor. Uma das coisas que eu já vi muitos pastores dizendo, falando até mesmo para a pessoa ímpia, você precisa orar. Pessoas falam para o ímpio, você precisa orar. Querido, a oração do ímpio é abominável para Deus. Então como é que eu faço com o ímpio? Ministra Jesus na vida dele, traga salvação para a vida dele,
Aí depois você pode mandar ele orar. Deus, ele não ouve a oração do ímpio. Você sabia disso? Deus, ele não ouve a oferta do ímpio. Tem pessoas, eu já vi muitos pastores, você que não é crente, que é católico, que é budista, traz o seu dízimo para cá. Deus não aceita. Deus não aceita a oferta do ímpio. Deus, ele não aceita. O sacrifício do ímpio é abominável para o Senhor. Mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus se alegra com a oração do justo. Então, quando você vai para a presença do Senhor, primeira coisa, que você deve estar com as suas mãos limpas. Você não pode ser uma pessoa aonde você vive na prática do pecado e acha que Deus vai te ouvir. Ele não vai. Você precisa ser uma pessoa santa. Você precisa ser uma pessoa de intimidade com Deus. Vamos voltar lá para o Apocalipse 2, versículo de número 7. Vamos voltar, Apocalipse capítulo de número 2, o versículo de número 7. Olha só a promessa do Senhor para uma pessoa que tem intimidade com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, eu sei que às vezes é difícil você orar. Eu sei que é difícil você ter uma vida de intimidade com Deus, não é fácil. E às vezes nós ficamos pensando assim, pastor, olha, é tão bom trabalhar na igreja, é verdade. Mas por que você acha que Deus escolheu pessoas que elas não são nada para realizar a obra dele? Você acha que Deus, se ele quisesse, ele não poderia chamar um advogado, uma pessoa que sabe falar bem, uma pessoa que conhece letras para pregar? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil nós contratarmos um músico profissional para tocar? Não seria? Aquele cara que toca bonito, um cara que toca piano muito bem, que toca uma guitarra, um baixo, bateria. Tem tanta gente boa aí no mundo, cara. Tem tanta gente boa, tantos cantores bons. Você acha que Deus não poderia? Fulano, vem cá. Pastor, contrata fulano lá para tocar, para cantar. Você acha que Deus não poderia fazer isso? Você acha que Deus não poderia chamar aqui um empresário para administrar a igreja? É uma pessoa de grande conhecimento, uma pessoa que faz e acontece com um monte de empresas aí. Mas por que será que eles não estão aqui? Por que será que Deus não chama estas pessoas para realizar a obra dele? Tem pessoas que falam assim, né? Ai, pastor, eu estou tão cansado, trabalho tanto. Mas por que Deus não chama o mendigo que fica o dia inteiro dormindo lá no meio da rua? Não é legal? Ele não trabalha. Não é bacana isso aí? O William chegou agora cansado, trabalhou o dia todo, ele poderia ir para a casa dele, aí chamava o mendigo lá que está de boa, né? Não está fazendo nada, e vem aqui servir, não era melhor? Aí o William que trabalhou, que ralou o dia todo, vai descansar, e quem não trabalhou vai trabalhar. Mas por que será que Deus ele faz isso? É interessante quando nós pensamos a respeito disso. Deus poderia fazer, vamos chamar aqui uma pessoa que é um grande empresário, empreendedor, um cara que sabe mexer com as coisas, um cara que sabe falar bem, uma pessoa que tenha dinheiro, que tem impostos. Por que ele chamou pessoas que não têm dinheiro? Por que ele chamou pessoas que não têm talento? Porque Deus ele quer filhos, mas ele quer curar esses filhos, e ele quer que esses filhos cresçam. Deus ele quer que você cresça. Deus ele quer que você, através da intimidade com Ele, aprenda a esperar por Ele, aprenda a ter intimidade com Ele. Ali no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 14, quando o Senhor fala do Espírito Santo, do Consolador, aí ele diz: e Ele vos ensinará todas as coisas. Deus vai te ensinar, Deus vai
através da intimidade com Ele, Deus vai te ensinar. Você vai ser um excelente líder de célula, você vai ser um excelente discipulador, eu creio que você vai ser um excelente pastor, você vai ser um excelente músico, você vai ser um excelente cantor, e você vai dar muito fruto nesta terra, porque este é o desejo do Senhor para a tua vida. Você precisa olhar e falar: meu Deus poderia ter escolhido tantas pessoas, mas escolheu a mim. Deus escolheu a mim. E tem pessoas falando: eu não presto, eu não sirvo para nada. Não, você serve, você tem valor, você consegue. Deus te chamou porque você pode, não é porque você é, mas é por causa dele, é através dele. A palavra do Senhor, ela diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Foi por isso que Deus, ele não chamou pessoas inteligentes, foi por isso que Deus não chamou pessoas estudadas, foi por isso que Deus não chamou pessoas boas. Sabe por quê? Uma pessoa que ela acha que ela pode, ela vai olhar e vai dizer: eu fiz. Mas Deus, ele quer que você olhe para você e diga: foi ele que fez, foi ele que fez. Deus pode mudar a tua história. Tenha intimidade com ele, entre na presença dele, tenha momentos, querido, aonde você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, eu não achava que isso poderia acontecer, mas aconteceu, porque o meu Deus, ele realmente pode fazer todas as coisas. Tem uma música que até o pessoal estava falando lá atrás, e o nome dessa música, a primeira vez que eu ouvi ela, é uma música em inglês, é Do It Again, venha fazer outra vez. E na letra dessa música, ele fala assim: eu vi tua mão mover montanhas, venha fazer isso outra vez. Eu vi você abrir o mar para o teu povo passar, e eu creio que o Senhor fará isso outra vez. Nós precisamos acreditar. Querido, se você não acreditar que Deus, ele pode fazer na tua vida, nós nunca vamos conseguir conhecer, nós nunca vamos conseguir entender, nós nunca vamos conseguir viver aquilo que Deus, ele tem para nós. A palavra do Senhor, ela diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, ele quer que você volte à prática das primeiras obras. Deus, ele quer que você volte àquele dia que você, entregou a sua vida para Jesus, corria lágrimas dos seus olhos, aquele dia que você foi batizado e que você sentiu o poder de Deus, aquele dia que você viu os céus abertos, falou: eu quero servir a Deus para todo sempre. Deus, ele quer que você volte à prática das primeiras obras. Você faça uma coisa, mas não deixe de amá-lo. O Senhor, querido, ele quer ter intimidade com você. O Senhor, ele quer que você seja alguém que o conheça. Você não pode entrar na casa de Deus e ter um Senhor, ter um rei, e não saber quem é esse rei. Você não pode fazer isso. Você não pode, não adianta você trabalhar, fazer tudo bonitinho, direitinho, e chegar diante do Senhor, e o Senhor falar: não te conheço, eu nunca vi, não sei qual é o teu nome. Tem aquele louvor que nós cantamos, ser reconhecido. Você precisa ser reconhecido por Deus. Quando o Senhor olhar lá de cima, falar: aí é o meu servo, aí a minha serva, ó o meu filho, eu conheço, eu sei o que ele faz, eu sei tudo o que ele faz, eu conheço, e eu tenho intimidade com ele. Uma das coisas mais tremendas da vida de Davi foi um homem que errou muito. Davi, ele cometeu pecados horríveis, mas o desejo de Davi era, você vê nos Salmos, ele fala: Senhor, que eu possa habitar na tua casa e contemplar todos os dias a beleza da tua santidade. Você não vê Davi: Senhor, que eu possa trabalhar na sua casa. Não, que eu possa contemplar todos os dias a beleza da tua santidade. Moisés, ele falou para o Senhor: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero saber quem tu és, Senhor. Moisés, ele desejava ter intimidade com Deus, e é isso que você precisa ter. Você vai trabalhar, mas o trabalho vai ser o resultado do amor que você tem por ele, e do amor pelas vidas que ele quer salvar. Porque eu vou ser bem sincero para você,
Hoje, o meu desejo é compartilhar com as pessoas aquilo que Deus me deu. O meu desejo é transferir isso para as pessoas, aquilo que Deus colocou dentro de mim. Esse é o meu desejo. O meu desejo, querido, é amanhã ou depois, quando eu fechar os olhos, essa igreja possa continuar, e talvez melhor do que comigo, com certeza, eu tenho, e hoje eu já posso ter a certeza de que se eu fechar os meus olhos, essa obra não para. E a sua célula, como é que está? Se a sua célula, se amanhã ou depois acontecer algo com você, como é que vai continuar a sua célula? O que vai acontecer com a sua célula? Ela vai acabar? Ela vai fechar? Não pode. Se isso acontecer, você pode ter certeza que todo o seu trabalho foi em vão. Então, ter intimidade com Deus, amá-lo, desejar estar na presença dele, deve ser o nosso objetivo todos os dias. A Cissa falou, não, eu acordei de manhã, lá no sábado, nós fomos para lá, nós chegamos meia-noite lá em Santos, e aí eu acordei, eu comecei a cantarolar, ela falou para a Cissa falou, ele é assim, é toda manhã, não tem raiva, e é isso que nós precisamos ter, querido, intimidade com Deus, desde o momento que nós acordamos, até o momento que nós vamos dormir. Eu falei no domingo, que um dos motivos da insônia, um dos motivos da insônia é você ter perturbação. A perturbação é falta de intimidade com Deus, é falta de você ter paz com Deus, porque quando você tem paz com Deus, você deita, e a palavra do Senhor, ela diz que você logo pega no sono, porque o Senhor te sustenta. Amém?